pessoal, eu sou a Marina, estou aqui para a gente continuar nossas aulas de zoologia e hoje vamos falar sobre o filo Cnidaria, tudo bem? Então vamos lá. Cnidaria. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo isso? Normalmente pensa nas águas vivas, né? Tem gente que lembra das anêmonas e dos corais, só que a diversidade de Cnidaria, ela vai muito além disso. A gente tem aqui as chamadas estauromedusas, as hidras, as cubomedusas. É muita coisa que muitas vezes a gente nunca ouviu falar. Vou falar um pouquinho para vocês mais pra frente. Vários grupos, né, bem diferentes, mas eles têm algumas características básicas que eles compartilham entre si. Quais seriam elas? Todos eles são aquáticos. A grande maioria é marinha, com certeza, mas existem alguns poucos dulcícolas, tudo bem? Eles têm simetria radial, eles são diblásticos, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário deles, eles chegam a desenvolver ectoderme e endoderme. Dessa forma, diferentemente do que acontecia lá nos poríferos, eles têm tecidos verdadeiros, eles têm a formação de tecidos. E quais são os tecidos dos cnidários? Epiderme e gastroderme. Beleza? A gente vai ver melhor onde cada um desses tecidos está. Além disso, eles têm sistema nervoso difuso, então eles já têm células nervosas. Eles não têm cefalização, eles também não vão ter concentrações muito grandes, né, como um cérebro ou algo assim, mas eles têm esse sistema nervoso difuso, tem algumas até estruturas sensoriais nos cnidários, como ocelos, estatocistos, né, relacionado a equilíbrio, a percepção de ambiente. Tudo bem? Então, isso aqui é um surgimento muito importante, sistema nervoso. Eles não possuem órgãos respiratórios, circulatórios, nem excretores definidos. Então, isso aqui continua acontecendo por difusão. Beleza? E além disso, eles têm sistema nervoso, perdão, tô doida, sistema digestório incompleto. Eles já têm estruturas, órgãos relacionados, então, à digestão, embora seja incompleto. Vamos ver melhor, então, como que é esse corpo dos quinidários. Uma coisa muito importante é que eles podem estar na forma de pólipo ou na forma de medusa. Os pólipos, em geral, são sésseis, apesar de que podem se movimentar um pouco. Os quinidários, eles não têm sistema muscular, mas eles têm algumas células epitélio musculares que podem dar uma certa movimentação aqui mesmo no pólipo, tudo bem? E a medusa é livre natante. Ela é capaz de nadar ali na coluna d'água por jato de propulsão. Ela movimenta aqui o seu corpo e à medida que ela joga a água para baixo, ela se movimenta para cima, certo? Então podemos ter a forma de pólipo e a forma de medusa. Aqui, ó, tanto no pólipo quanto na medusa, a gente tem indicada a cavidade gastrovascular. Ela faz parte do sistema digestório que eu tinha falado para vocês, lembra que é incompleto? Então, eu vou mostrar aqui na medusa, mas é a mesma coisa no pólipo. O pólipo é como se fosse a estrutura da medusa, só que de cabeça para cima, enquanto a medusa está de cabeça para baixo. Então, nós temos a boca com os tentáculos ao redor da boca. Essa presença de tentáculos, então, ela também é recorrentíssima, acontece nos quinidários de forma geral, ter esses tentáculos ao redor da boca, que vão auxiliar tanto na captura do alimento, mas também podem atuar na defesa, certo? Então, a boca, o alimento entra pela boca, chega à cavidade gastrovascular. A gente vai falar um pouquinho da digestão daqui a pouco, mas já adianto para vocês que tem digestão extracelular. Acontece aqui na cavidade gastrovascular, certo? Depois de digerido, o que tiver que ser absorvido, tem que mandar para fora aquilo que não serve, certo? Os restos. E isso sai pela boca também. Por isso que esse sistema digestório é considerado incompleto. O alimento entra e os
resto, né, da digestão sai pela boca também. Não é linear, então a gente não tem especialização, por exemplo, de regiões, regionalização e tudo mais, certo? Lembra que a gente tinha falado que os quinidários têm dois tecidos verdadeiros, a ectoderme e a gastroderme. A ectoderme, a epiderme, na verdade, né, derivada da ectoderme. A epiderme, ela é mais externa aqui, e a gastroderme reveste a cavidade gastrovascular. Tá vendo que entre a epiderme e a gastroderme tem um trem escrito mesogleia? Tá aqui de um roxinho mais rosado, né? Bem, a mesogleia, ela não é um tecido. É um espaço intermediário entre a gastroderme e a epiderme que é preenchido por uma substância gelatinosa, que dá até esse aspecto que a gente lembra bastante das medusas, por exemplo. Mas não é um tecido. Isso é muito importante. Beleza? Então vamos lá, falar da digestão. Já adiantei para vocês que tem digestão extracelular, acontece aqui na cavidade gastrovascular desses quinidários. E aí tem algumas células que vão estar participando disso, dessa digestão extracelular. Porém, ainda tem digestão intracelular. Lembra que lá nos poríferos era só intracelular? Aqui a gente já tem a extra, só que depois de passar por esse processo, ainda acontece um processo de digestão intracelular nessas células daqui, a gastroderme. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre taxonomia. Taxonomia tem relação com a sistemática, com a organização em táxons. Quinidários, o filo quinidária tem 6 classes. O que é isso? Vocês lembram daquele famoso reficofage? Então, a classe é o C do reficofage. Vocês lembram o que significa, né? Reino, filo, classe, ordem. Família, gênero, espécie. Tá ficando mais específico pra cá, certo? Então, a gente tá falando do reino, né? De animal, animalia, metazoa. Filo, quinidária. Classe, tem 6. E quais são essas 6 classes? A mais famosa delas, das águas vivas, Scyphozoa, também bem conhecida dos corais e das anêmonas, Anthozoa. Temos as das hidras, por exemplo, Hydrozoa, das cubomedusas, Cubozoa, das estauromedusas, Staurozoa, e esse daqui é o mais diferentão de todos. Essa classe, Mixozoa, é uma classe que é parasita e ela só muito recentemente começou a ser classificada dentro de quinidário. Então é muito provável que em livros você não vai encontrar isso aqui. Eu trouxe mais a título de curiosidade, beleza? Mixozoa dentro de quinidária, como a 6ª classe, né, de quinidária, mas as filogenias mais atuais, usando dados moleculares, têm colocado Mixozoa dentro de quinidária. Mas então a gente tem esses piquititinhos, olha aqui a escala, 1 milímetro, que são parasitas, temos pólipos, temos medusas, temos essas diversidades de forma e tudo. Além daquelas características básicas iniciais lá, tem algumas características que suportam o monofiletismo desse filo. Vocês lembram o que é monofiletismo? É um grupo, né, taxonômico, um grupo monofilético, é um grupo taxonômico, que vai englobar todos os descendentes de um ancestral. E isso é feito com base em características morfológicas, genéticas, comportamentais. Hoje a sistemática ela engloba vários componentes, beleza? E um desses caracteres que suporta o monofiletismo é a presença dos quinidócitos, ou quinidoblastos, também podem achar com esse nome. Eles são, o quinidócito é uma célula característica dos quinidários. Todos os quinidários vão ter quinidócitos,
e é exclusiva deles. Tudo bem? E como que é essa célula? Bem, aqui a gente tem um quinidócito, tá em inglês, mas eu vou falar para vocês certinho. A gente tem um quinidócito, que é uma célula, que é o revestimento celular. A gente tem essa projeçãozinha aqui, ó, que é o quinidocílio, tá indicado aqui. E dentro desse quinidócito a gente tem uma organela, que é a quinida. Também pode encontrar o nome de nematocisto. E essa célula e sua organela, né, está relacionado à obtenção de alimento e à defesa desses animais. Como? A gente tem aqui um quinidócito. Então, e esse quinidocílio, ele é sensível a mudanças mecânicas e químicas, por exemplo. Então, se ele é ativado, vai desencadear a ativação da liberação da quinida. Como isso acontece? Então, beleza, aconteceu a ativação do quinidocílio, começou, olha, a desenrolar o que estava aqui dentro. Essa pontinha começa a sair e vai saindo e vai saindo e no final aquele filamento todo que estava embolado aqui dentro, ele sai. E esse filamento ele pode ter vários espinhozinhos, várias formas e além de tudo, ele tem toxinas. Então, dentro do quinidócito a gente também tem toxinas que são liberadas. Então, ali toxinas que podem ser neuroativas, né? Ativar no sistema nervoso, que podem mexer com o coração também, né? Então, são formas que eles vão ter de paralisar e de possibilitar a alimentação e também para se defender de predadores. É com isso daqui que a gente tem aquelas queimaduras de água viva que a gente diz, né? A gente vai ver um pouquinho disso mais pra frente. Vamos lá, vimos o que une essas 6 classes. Vamos começar a ver elas. A gente vai ver só 3, na verdade, que são as 3 mais proeminentes, assim. Então, começando pela classe dos antozoários. Antozoa. Os corais, as anêmonas, aqui a gente tem uma gorgônia, tudo bem? Eles são exclusivamente pólipos. Então, a gente não tem medusa antozoário. Não tem. Eles são exclusivamente marinhos, não têm água doce e se reproduzem apenas assexuadamente. Tudo bem? São as características aqui dos nossos antozoários, características básicas. E uma coisa que eu acho muito importante, que não posso deixar passar em branco aqui, é que a gente vê, por exemplo, esses corais todos coloridos, com umas cores chamativas. E um fenômeno que está acontecendo cada vez mais é o do branqueamento dos corais. Então vamos ver rapidinho aqui o que é esse branqueamento. É muito importante saber que o que dá a cor aos corais não é ele em si. O animal coral, né, antozoário, ele vai secretar um esqueleto calcário, que é o que a gente vê lá, parecendo uma pedra mesmo, né? Isso é realmente os corais que fazem. Mas as cores, elas são devidas a umas algas chamadas de zooxantelas ou zooxantelas. Essas algas, elas vivem em associação com os corais, em mutualismo com esses corais, então uma relação ali de troca entre eles. E é essas zooxantelas que são as responsáveis pela cor dos corais. Mas já que eu falei então uma relação de mutualismo, o que acontece? As zooxantelas, elas são algas, fazem fotossíntese. E os corais são animais, não vão fazer fotossíntese, são heterotróficos, vão fazer respiração celular. Eles precisam de oxigênio, por exemplo. Então, as zooxantelas, elas fornecem a esses animais glicose e oxigênio provindas da sua fotossíntese. Já os corais fornecem abrigo e muitas vezes o gás carbônico para as zooxantelas. É uma troca de mutualismo, tudo bem? Por isso que a maioria dos recifes de corais que a gente vê são em águas cristalinas, em águas não muito profundas, porque precisa penetrar a luz para que essas zooxantelas, elas façam a sua fotossíntese. E sem elas os corais não vão sobreviver, tá? E esse branqueamento? Bem, essas algas, elas são influenciadas pelas condições da água.
Então, por exemplo, pH e temperatura vão influenciar se essas zooxantelas vão sobreviver, se vão se reproduzir, se vão ou não fazer fotossíntese. Em situações de acidose, ou seja, a água está ácida, em situações em que a água também tem uma temperatura elevada, que é o que a gente tem encontrado muitas vezes nisso, né, no nosso ambiente, as zooxantelas elas começam a morrer. Morrendo, a gente vai perdendo a cor dos corais, vai dando um certo branqueamento, mas os corais também acabam morrendo, porque eles vão perder aquele suporte de oxigênio e glicose que eles tinham. Tudo bem? Isso aqui foi só um adendo, que é uma coisa que eu acho muito importante. Vamos para a nossa próxima classe, que é a classe dos sifozoários, sifozoa, das águas vivas. Eles são também exclusivamente marinhos, assim como os ontozoários. Tem predominância da fase de medusa, embora tenha pólipo. Normalmente, esses pólipos eles estão associados ao processo de metagênese, que eu vou falar mais para frente para vocês com mais detalhe, mas é um processo de reprodução, tudo bem? Em que estão envolvidos tanto pólipos quanto medusas. E a última classe que a gente vai ver, opa, ficou uma imagem aqui, spoiler, é a dos hidrozoários. Os hidrozoários, eles podem ser dulcícolas, são marinhos, mas podem ser também dulcícolas. É a única classe, então, que a gente tem em água doce. Tudo bem? Aqui, como representantes, a gente tem a caravela portuguesa, né? Physalia physalis, que parece uma água-viva, né? Mas não é. É uma colônia, inclusive, de hidrozoários. Esses tentáculos aqui, né? Perto deles tem vários indivíduos, então isso aqui é uma colônia de vários indivíduos. E essa parte ela é preenchida por ar, que ajuda na flutuabilidade. Diferentemente das medusas, elas não nadam. Essa parte fica para cima da água e ajuda na flutuabilidade de acordo com o vento, com a água ela vai se movimentando. Aqui a gente tem uma colônia também de Obélia, essa colônia fixa. E aqui a hidra, tudo bem? Então a gente tem predominância dos pólipos, embora a medusa aconteça, principalmente na metagênese, que a gente vai ver agora, inclusive. Então, falando da reprodução. A reprodução ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada. E um processo muito característico dos quinidários é a metagênese, ou alternância de gerações. Esse tipo de reprodução, ele envolve tanto pólipo quanto medusa. Então, a alternância de gerações diz respeito a isso aqui, ó. Tem gerações de medusa e gerações de pólipo. E tem alternância em eventos de reprodução sexuada e assexuada. Geralmente, as medusas se reproduzindo sexuadamente e os pólipos assexuadamente. Mas isso não é regra. Muito importante. Tem pólipo que se reproduz sexuadamente também. Beleza? Então, vamos ver como acontece aqui a metagênese. Ficou também, porque o primeiro que a gente vai ver é um exemplo de um sifozoário. Então, lá de uma água viva. A gente tem aqui os adultos com seus gametas, masculino, feminino. Acontece a fecundação, formação do zigoto e desenvolvimento de uma larva, a larva plânula, que também é uma característica dos quinidários, a larva plânula ciliada na maioria das vezes. Beleza? Essa larva, então, ela se assenta no substrato e dá origem a um pólipo, que vai se desenvolvendo. Essa parte aqui de reprodução sexuada. Já esse pólipo, ele vai se reproduzir, então, assexuadamente, aqui num processo de estrobilização. Vai produzindo indivíduos, indivíduos, indivíduos que vão soltando aqui, ó. E cada um desses, no final, vai dar origem a um adulto. Beleza? Mas também temos exemplos de um hidrozoário acontecendo alternância de gerações. Lembrando que aqui, ó, normalmente a fase predominante é a medusa. Nesse exemplo de hidrozoário, que é uma obélia, a fase predominante é o pólipo. A gente tem aqui indivíduos, é uma colônia, legal falar isso, com indivíduos aqui, zonóforos, gonóforos, não precisa saber esses nomes. Fato é que temos o pólipo, vai acontecer então aqui uma reprodução assexuada dentro dessa estrutura.
e vão liberar medusas. Essas medusas se reproduzirão sexuadamente, formando a larva plânula, assim como antes. E essa larva vai se assentar e vai dar origem a pólipos novamente. Tudo bem? Vamos ver agora, então, exemplos da reprodução assexuada. O primeiro tipo é o brotamento. Muito parecido com o que a gente viu lá nos poríferos, também pode acontecer o brotamento muito característico nas hidras. Bem, as hidras elas também podem se reproduzir sexuadamente, tem gônadas, mas também o brotamento acontece. O novo indivíduo começa a surgir aqui da parede corporal do indivíduo adulto. Um outro tipo de reprodução assexuada é a estrobilização, que a gente viu que, por exemplo, acontece durante a metagênese ali dos cifozoários. Tudo bem? Que a gente consegue ver melhor. Esses não são os únicos tipos de reprodução assexuada, tá? É muito importante isso, só que são os principais. A gente tem bipartição também, mas vamos lá. E para finalizar nossa aula, vamos falar de uma coisa muito importante que são os acidentes conquinidários, acidentes de humanos conquinidários. Eles acontecem principalmente relacionados às cifomedusas, as águas-vivas e também às caravelas portuguesas, lembrando que elas são hidrozoários. E o que acontece? A gente tem contato com os tentáculos desses animais que tem lá os quinidócitos, lembram? E aí esse contato com os quinidócitos, suas toxinas, geram reações aqui na pele. A maioria dos quinidários, principalmente aqui do Brasil, vão gerar esse tipo. Às vezes nem chega a esse estágio todo, tudo bem? Mas lá na Austrália, em alguns outros lugares, a gente tem alguns quinidários, principalmente as cubomedusas, lá da classe Cubozoa, que podem até matar, entendeu? Porque lembra que o objetivo é paralisar a presa ou se proteger de predadores? Não é atingir o humano o objetivo delas, mas pode acontecer. Então vamos supor que você está na praia e acontece um acidente, você encosta num tentáculo de um desses animais aqui. Você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é retirar cuidadosamente os tentáculos, se eles ainda estiverem presos na sua pele, porque assim, mesmo que o animal saia, a água viva ou a caravela não esteja mais lá, os tentáculos podem ficar. Então é importante tirar o quê? Com uma luva, com uma proteção, porque senão também você pode danificar a sua mão, né? Machucar a sua mão com esses tentáculos. Uma coisa que é muito importante também é nunca lavar com água doce nem urinar sobre o local. Tem essa crença, né, no senso comum, de que colocar urina sobre queimadura de água viva é bom. Não é, gente. Não coloca. Lembra que sua pele ela tá machucada, você tem que evitar colocar o mínimo, expor ela ao mínimo de outras coisas que possam prejudicar. E a água doce não é bom lavar, porque lembra que eu falei que os quinidócitos, eles podem ser ativados mecanicamente e quimicamente? Então, se você muda o pH, a salinidade dessa região, você pode ter descarga de mais quinidócitos ainda. Então, se quiser lavar para dar um alívio, passa a água do mar. E em seguida, procure atendimento médico ou posto de salva-vidas, ali da praia que você tá. Se for um ferimento muito amplo, procura realmente um posto de saúde, algo assim que eles vão saber melhor qual procedimentos você vai ter que seguir. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre quinidários. Com qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pra gente. Tem uma lista de exercícios que é comum à lista de poríferos, porque tem vários exercícios que englobam os dois filos. E tem, como sempre, o vídeo de resolução também, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e bons estudos para vocês.